Fala, meus consagrados, beleza? Eu tô aqui depois de um tempinho e eu tô aqui pra falar, basicamente, talvez seja um dos últimos vídeos sobre vestibular, enfim, Enem, porque eu acredito que eu já tenha falado tudo que eu tinha pra falar. E aí, se vocês tiverem alguma coisa pra pedir a mais, é só falar que eu posso fazer um novo vídeo, tá? Hoje é pra falar basicamente das diferenças de conteúdo da prova do Enem e da prova do vestibular da UERJ. São dois estilos bem diferentes, né? Eu, sem mais delongas, já vamos entrar aqui no assunto do vídeo. Basicamente, o Enem funciona da seguinte maneira: ele é muito interdisciplinar e ele é muito... tem uma linguagem um pouco mais complexa, sabe? Ele cobra mais coisas numa questão. A questão dele, ela não foca em uma coisa apenas. Ela, tipo, é uma questão mais cheia, entendeu? Mais cheia. Normalmente ela cobra várias coisas, assim, naquela questão, vários conteúdos ou várias áreas de conhecimento, de interpretação. Enfim, não somente você saber algo, ou não somente você saber interpretar algo, mas você ter um domínio amplo de diversas ferramentas para você poder resolver essas questões. Como assim? Pode ter parecido meio confuso isso que eu falei aqui. Vamos tentar melhorar essa parada. Você tem que entender que o Enem ele vive mudando e ele tem vários estilos que ele segue dependendo da questão. Mas basicamente o que ele quer? Ele tem a parte conteudista das questões, que não é tão forte, mas está passando a ser mais forte, está se tornando mais forte, que é a parte de conteúdo mesmo, do que ele vai cobrar, que faz parte do conteúdo. E tem muito da parte que vai da sua interpretação, do seu uso de lógica, de você associar diversos elementos que você já viveu, que você já vivenciou, ou diversos elementos que correspondem a outras áreas, para você somar tudo e chegar numa resposta para aquela questão. Então, às vezes, você não sabe o assunto sobre aquela questão, mas você consegue acertar ela porque você consegue pegar no texto e pegar diversas coisas e formar uma resposta para aquela questão. Normalmente, todos os textos são grandes, são textos grandes para todas as questões, inclusive as questões de natureza. É difícil você definir, às vezes, qual matéria se trata determinada questão, se trata de física, se trata de química, de biologia. Muitas das vezes essa interdisciplinariedade é tão grande que você não consegue apontar uma só, até porque a prova é dividida entre 4, sem contar com a redação. Então, tipo, as questões da natureza vão ser questões da natureza. Não necessariamente vai ter uma questão somente de física, entendeu? Não, a mesma coisa acontece com a de humanas. Não necessariamente você vai ter uma questão somente de história, sabe? Às vezes vai misturar a história com filosofia, com sociologia, e você não vai conseguir identificar do que se trata. É humanos, entendeu? Eles trabalham muito com esse lance de interdisciplinariedade. Já as questões da prova da UERJ, elas são um pouco diferentes. Elas têm menos opções, são 4 opções só. No Enem são 5 opções de resposta, né? As questões são menores, as respostas também são menores, e as questões são mais objetivas. Elas costumam ser mais conteudistas. Elas procuram saber, tipo, você sabe isso ou não sabe, tá ligado? Calcule a velocidade média do mosquito, por exemplo. Coisa que o Enem nunca vai te trazer, tipo, pra você calcular a velocidade média do mosquito. Não, ele vai te trazer um super texto e talvez você tenha que usar o cálculo de velocidade média, mas não vai ser essa a resposta. Você vai usar o cálculo de velocidade média para poder achar outra coisa, descobrir outra parada para poder chegar naquilo, entendeu? A UERJ, ela normalmente pede para você fazer uma parada. Ele vai te dar um texto, ele vai te dar uma fórmula, ele vai te dar alguma coisa e vai pedir, identifique, não sei o que lá, entendeu? Costuma ser assim. Não só em todas as questões. Ela não costuma fazer muito pegadinha, sabe? O Enem tem muita pegadinha. Por exemplo, nas provas de matemática do Enem, muitas vezes você faz um cálculo, você acha um resultado, e esse resultado está entre as opções, e você marca uma dessas opções achando que está certo, e quando você vai ver, não está certo, entendeu? Já o UERJ, quase sempre que você fizer um cálculo, não vai ser qualquer cálculo que você fizer e sair o resultado, e o resultado estiver entre as opções, isso vai estar certo. Mas não costuma acontecer isso. E você fazer um cálculo, achar dentro das opções, marcar e está errado. Normalmente, se você descobrir um cálculo, descobrir uma lógica para tentar resolver aquela questão,
fez, deu um resultado, esse resultado tá entre as opções, normalmente tá certo, entende? Cara, basicamente é isso. Se for falar assim, basicamente, a diferença é essa. A UERJ, eu considero a UERJ uma prova mais justa do que a prova do Enem. Tanto por número de questões, a prova do Enem é uma prova de resistência, tem 90 questões na primeira prova, 90 questões na segunda prova, sem contar com a redação. Eu acho a prova da UERJ mais justa, você tem 60 questões envolvendo todas as matérias num dia só, as questões são menores, os textos são menores e depois você tem a específica que é bastante tempo depois e que é totalmente diferente. Basicamente, como é que são os textos da UERJ e a prova, como é que ela é estruturada, assim. Bom, no começo da prova vem um texto interdisciplinar que tem basicamente todas as disciplinas nesse texto. É um texto super completo que trata sobre tudo, entendeu? É um texto que envolve todas as áreas. E aí vem uma série de perguntas interdisciplinares, entendeu? Baseadas nesse texto. Depois disso vem a prova seguindo normal, português, língua estrangeira, natureza, né, matemática e humanos no final. Não sei se é exatamente essa ordem porque eu não lembro. Cara, basicamente é isso, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo aqui falando como é que é a prova discursiva da UERJ. Acredito que seja apenas isso que eu tenho para dizer. Como eu já disse, e é isso aí então. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí que a gente responde. A gente e eu, no caso. Valeu, tchau.